Olá pessoal, Matheus aqui e os mercados continuam extremamente voláteis e sem tendência definida, mas no horizonte do curto prazo, possivelmente aí até o final desse ano, a possibilidade de um rally é real e se a especulação que está circulando no mercado neste momento se provar verdadeira, então nós poderemos realmente ter um rally bem significativo. Estamos falando da possibilidade do Fed entrar em quantitative tinkering, uma expressão chique para dizer que embora o Fed não deva amansar na taxa de juros, ele poderia amansar no ritmo do seu quantitative easing. Existem alguns rumores circulando no mercado aí, alguns analistas muito respeitados especulando sobre isso, então neste vídeo nós vamos analisar todos os ventos favoráveis para que ocorra um rally. Começando pela situação atual do mercado americano, a S&P 500 continua totalmente volátil e ainda sem sinais claros sobre sua tendência, mas há um padrão que dá para se identificar que começou a se repetir no primeiro trimestre. Conforme o gráfico, sempre que o SPX rompeu a resistência do canal de baixa de curto prazo, junto com a média de 21 dias, ele iniciou um rally que durou até bater na resistência do grande canal de baixa que nós estamos vivenciando neste ciclo. Até agora, o grande canal de baixa nunca foi violado e nós estamos justamente neste momento prestes a superar a resistência de curto prazo junto com a média de 21 dias. Então, se esse padrão continuar se repetindo, isso se traduziria em uma alta de 8% na SP 500 até bater entre 4 e 4.100 por volta do final de novembro, começo de dezembro. É isso que o Price Action sugere neste momento e este é o primeiro fator em favor de um rally. Segundo fator, sazonalidade. Nós falamos um pouco sobre isso no meu último vídeo, quando eu citei lá que outubro normalmente inicia um movimento de alta que se estende até o final do ano. Mas hoje eu quero mostrar aqui para vocês a sazonalidade em anos de eleição, porque sim, os Estados Unidos também irá passar por uma eleição muito em breve. Lá não está sendo tão conturbado como aqui, mas historicamente os anos em que há eleições midterm por lá, como nós estamos vendo acontecer agora nos Estados Unidos, estes anos eles possuem uma sazonalidade um pouquinho diferente. Veja aí no gráfico, a linha branca é a sazonalidade dos anos sem eleições midterm e a linha em azul são aqueles com eleições midterm. Segundo essa estatística, anos como o atual tendem a ver os preços andando mais de lado em outubro, até que finalmente por volta do final do mês eles disparam. Uma tese que está em linha com o que nós estamos vendo, pelo menos até agora. E em terceiro vem os agora famosos CTAs, os operadores de tendência que, conforme nós já comentamos, estão altamente shorteados nesse momento e podem, por isso, trazer uma demanda muito relevante para o mercado se a tendência de alta se formar. Aqui nós temos uma análise do Goldman Sachs sobre as estimativas para os CTAs em diferentes cenários. E o maior risco neste momento é para o upside. Então a chance do rally ela existe, mas como nós havíamos falado semana passada, todos esses pontos são apenas técnicos e um rally sustentado apenas por movimentos quantitativos poderia ter vida curta e assumir comportamentos muito imprevisíveis. Então, o que mudou afinal de contas? Nós já vimos que um rally para se tornar forte ele precisa de uma narrativa forte também. Até agora a melhor narrativa que nós tivemos foi em julho e agosto, quando a expectativa da queda de inflação estava forte, e desde que essa expectativa mingou, nenhuma outra narrativa otimista conseguiu se fortalecer. Mas agora uma nova narrativa pode estar se formando. Na sexta-feira, diversos veículos de notícias começaram a falar sobre a possibilidade do Fed migrar de quantitative tightening para quantitative tinkering, ou seja, reduzir a velocidade na qual ele está desovando o seu balanço no mercado, fazer aí uma pausa nisso. E a origem desse assunto foi um relatório do Bank of America que nós vamos comentar já já. Vocês devem se lembrar da quantidade monstruosa de dinheiro que o Fed emitiu em 2020 e ele despejou essa liquidez no mercado através da compra de títulos de dívida que agora ele está vendendo de volta. E a consequência desse movimento inverso é que as empresas perdem acesso a dinheiro barato. Elas agora têm que oferecer um rendimento maior nos seus títulos de dívida se elas quiserem levantar recursos dessa maneira, e isso está gerando distorções. Se a gente pegar aqui o relatório que originou essa especulação, o Michael Harnett começa dizendo que o rendimento dos títulos de 2 anos nos Estados Unidos já estão pagando 280 pontos base além dos dividendos da SPX e que há um risco de rotação das carteiras por conta disso, com os investidores saindo de ações e migrando para títulos.
Ele mostra também que isso está acontecendo conforme dados da GWIM e da própria base de clientes de alta renda do Bank of America. Um movimento que ele descreve aqui como massivo e em aceleração, na direção aí dos fluxos para os títulos. Ele diz também aqui, abre aspas, os bancos centrais estão petrificados com a consequência desta redução de liquidez. Merece destaque também o fato de que o Fed é o único banco central que está neste momento operando em quantitative tightening. O Banco da Inglaterra havia começado, mas teve que parar depois do fiasco da Liz Truss, que aliás já renunciou ao cargo e deve ter seu sucessor anunciado em breve. O Banco do Japão está tendo que intervir para estimular o valor da sua moeda, que já está alcançando baixas históricas de 35 anos frente ao dólar, e o Banco da Zona do Euro até cogita entrar no quantitative tightening, mas ainda não de forma firme e comprometida. Então, embora não haja muita esperança de alívio nos juros, a ideia de uma reversão no quantitative tightening está começando a nascer. Com a liberação do relatório levantando essa possibilidade, os mercados fecharam sexta-feira muito no positivo, mas aqui vale destacar que ainda é tudo especulação. Sim, isso foi trazido à tona por um grande analista, mas é bom ver as coisas pelo que elas são e isso não se tornou realidade ainda. Caso isso venha a se tornar realidade, talvez com alguma indicação nesse sentido na próxima reunião do Fed semana que vem, aí sim, não restaria muitas dúvidas, o rally teria uma narrativa forte para se apoiar. Não que isso finalizaria o bear market, tá pessoal? Não seria tão forte assim também, mas provavelmente teria força suficiente para surpreender muitos até o final do ano. Então o propósito desse vídeo não é deixar ninguém excessivamente otimista achando que o mercado já mudou, tudo que eu falei na semana passada ainda permanece, nós estamos ainda em um momento muito incerto e cheio de armadilhas. A dificuldade de momentos como esse é assumir uma posição agora representando um risco ou esperar 2 semanas até que tudo se torne mais claro, o que pode também significar uma entrada atrasada nos mercados. Então saber como gerenciar o risco com stops e alvos bem definidos neste momento continua sendo o nome desse jogo. E agora vamos falar individualmente dos principais ativos do mercado, começando pela S&P 500 e Nasdaq, que nós já até falamos um pouco, mas vale lembrar também que nós estamos na temporada de balanços e esta semana será a mais relevante. Entre terça e quinta-feira nós teremos os resultados da Apple, Microsoft, Amazon e Google e é possível que os mercados fiquem apreensivos na expectativa desses números e que qualquer tendência nova apenas vá emergir de forma clara depois disso. É interessante notar que o mercado está vendo até os bons números com uma certa dose de pessimismo. Mesmo empresas que superaram as expectativas não estão vendo altas nos seus preços, a menos que essa superação tenha sido na ordem de 4,5% ou mais além do que era esperado. E o Bitcoin parece que teve o seu maior problema solucionado. Já sabemos aí como resolver a questão da volatilidade da moeda, basta inserir tanta incerteza no mercado a ponto de não deixar nenhum dos dois lados confiantes o suficiente para fazer grandes apostas. Mas, brincadeiras à parte, a moeda está sim passando por um momento muito interessante. A sua correlação com a Nasdaq diminuiu e agora cresceu a correlação da moeda com o ouro. Isso é muito interessante porque nós já tínhamos destacado que momentos de baixíssima volatilidade, como o que nós estamos vivendo agora, antecedem períodos de movimentos bruscos, ou pelo menos é isso que costuma acontecer historicamente. Mas o que nós ainda não tínhamos uma referência para apontar é qual a direção se daria com este movimento brusco quando ele viesse a acontecer. Mas, como bem destacou aqui Caprioli.com, historicamente quando o Bitcoin se torna muito correlacionado com o ouro, isso normalmente coincide ou com um fundo ou com momentos de alta. Então imagine se um rally realmente emergir com força neste momento. E no Brasil, neste momento, ainda não há muito o que dizer sobre o Ibovespa, o índice parece estar se movimentando com base em especulações para o resultado dessa eleição. Para quem já aguardou até aqui, acho que não custa aguardar mais um pouco. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistirem, se inscreva para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.